Olá a todos, bem-vindos de volta. Em Washington, esta semana, a pressão está alta e rápida. Com o prazo final para acordos comerciais se aproximando em 9 de julho, países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, estão correndo para evitar o retorno de tarifas americanas elevadas sob a política de tarifas recíprocas reativada pelo presidente Trump. Os Estados Unidos sabem muito bem que essa política aumentará os preços internamente e, portanto, exercerá pressão inflacionária sobre a economia americana. Então, a Casa Branca sabe que é hora de recuar. Mas agora há uma reviravolta. A secretária do Tesouro, Yellen, acaba de sinalizar que nem todas as portas estão fechadas e que a Casa Branca está disposta a negociar mesmo após o prazo final. Em entrevistas no início de julho, Bessent sugeriu que países sem acordos comerciais finalizados até a data limite de 9 de julho podem receber uma extensão de 3 semanas para continuar negociando. Exatamente. Isso mostra que, apesar das garantias anteriores de Bessent, ninguém realmente correu para Washington para fazer o que quer que o governo Trump quisesse deles. Isso é significativo. Significa que para nações como Índia, Coreia do Sul e Japão, efetivamente aliados dos Estados Unidos, ainda existe uma pequena janela para fechar um acordo, se assim desejarem, ou pelo menos ganhar um tempo extra. Mais uma vez, fica claro que o plano original não saiu como a Casa Branca esperava. E agora eles dizem, sim, estamos dispostos a dar mais tempo para vocês pensarem e fecharem um acordo conosco. Mas acho que eles estão percebendo que a questão não é o tempo. Trata-se do dano que o protecionismo nessa escala causa à economia global. Então, o que exatamente está acontecendo? Bem, nos bastidores, Trump pode estar usando tarifas como peças de xadrez no tabuleiro global, mas ele não está realmente vendo a reação que havia antecipado. No fim de semana do 4 de julho, ele disse que já havia assinado cartas para serem enviadas a pelo menos uma dúzia de parceiros comerciais. Mas essas cartas, segundo Bessent, não são realmente as versões finais que eles esperam enviar neste momento. Elas são apenas em parte advertências, em parte convites. Façam concessões agora ou enfrentem tarifas de até 49% a partir de 1º de agosto. Então, essa tática não é realmente nova. Trump sempre gostou da arte do ultimato, mas desta vez é diferente. Ao ameaçar com penalidades severas pouco antes de um prazo final, ele tenta forçar decisões rápidas dos parceiros de negociação. E isso frequentemente funciona, mas cada vez mais não funciona. O mundo também está aprendendo a jogar esse jogo. Mas essas políticas comerciais acabam saindo pela culatra ao criar caos. Então, apesar de não estarem realmente funcionando a favor de Trump, o que elas fazem é criar um caos que prejudica todos, todas as partes envolvidas. Vamos começar pelo Japão, um aliado-chave dos Estados Unidos e um grande exportador de carros. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba disse no fim de semana que Tóquio está pronta para qualquer resultado. Você acredita nisso? Mas Tóquio não vai se submeter. Eles estão se preparando tanto para o compromisso quanto para a retaliação, caso sejam pressionados demais. Agora a Coreia do Sul é outro aliado. Está na mesma situação. Eles têm pedido discretamente mais tempo, tentando evitar tarifas automotivas que poderiam prejudicar sua economia. A portas fechadas, Seul está fazendo ofertas de última hora e pressionando fortemente por uma extensão. Enquanto isso, a Índia está adotando uma postura mais dura. Nova Delhi estava perto de um acordo, mas nos últimos dias passou a alertar publicamente sobre tarifas retaliatórias sobre produtos dos Estados Unidos, incluindo veículos, caso Washington siga adiante com tarifas mais altas. Portanto, é uma estratégia clássica de retaliação. E então ao Vietnã. Há poucos dias, Trump anunciou um acordo inovador com Hanoi. Mas, de acordo com o próprio Ministério das Relações Exteriores do Vietnã, o acordo está longe de ser definitivo. Eles ainda estão negociando os detalhes, o que mostra o quão voláteis e frágeis esses acordos realmente são. Ainda nem foi finalizado.
Enquanto isso, a Indonésia está confiante de que está prestes a fechar um ousado pacto comercial com Washington, um que inclui acesso a minerais críticos, energia, cooperação em defesa e mais. Isso é importante porque vai além das tarifas e avança para um engajamento econômico de espectro completo. A Indonésia claramente quer benefícios de longo prazo em troca de concessões hoje. Mais uma vez, a Indonésia está demonstrando muito mais assertividade do que demonstrava até alguns anos atrás. Do outro lado do Atlântico, a União Europeia também está profundamente envolvida em negociações. Na sexta-feira, os Estados-membros da UAE foram informados sobre um acordo técnico quase finalizado com os Estados Unidos, o que é, claro, um sinal de que o progresso pode estar próximo, mas o tempo está claramente se esgotando. A União Europeia representa quase 20% do comércio de bens dos Estados Unidos. Então, qualquer acordo firmado será acompanhado de perto. Agora, não vamos esquecer o Camboja, que é, obviamente, um jogador menor, mas importante no jogo comercial. A nação do Sudeste Asiático, que exporta grandes volumes de têxteis e calçados para os Estados Unidos, já chegou a um acordo preliminar com Washington. Isso é notável, porque o Camboja enfrenta uma das tarifas mais altas, quase 49%, impostas pelo governo Trump. Quanto ao Reino Unido, China e outros, as negociações ainda estão em andamento. Existe, é claro, um acordo preliminar com o Reino Unido e o que parece ser uma trégua temporária com a China, que abordei em detalhes em um vídeo recente aqui no meu canal, mas nada foi definido. Isso reflete uma tendência mais ampla. Muita movimentação, mas, claro, poucas conclusões concretas. Os países estão em cima do muro e ninguém está realmente correndo para Washington para fechar um acordo que beneficie apenas os Estados Unidos. Então, qual é a estratégia por trás de tudo isso? A abordagem de Trump é muito clara. Ele está usando a ameaça de tarifas como uma ferramenta de força bruta para extrair concessões de última hora e reduzir os desequilíbrios comerciais. É uma abordagem agressiva, funciona. No entanto, a estratégia também é muito arriscada. Em abril, a primeira onda de tarifas recíprocas deixou os mercados em pânico. Como você deve se lembrar, as ações despencaram. Os temores de recessão aumentaram e isso forçou a Casa Branca a congelar as tarifas em 10% até 9 de julho. Mas agora, essas taxas mais altas, algumas quase 5 vezes maiores, estão de volta à mesa para 1º de agosto. E aqui está o ponto principal. Essas tarifas não prejudicam apenas os exportadores estrangeiros. Não vamos nos enganar. As empresas americanas, especialmente as importadoras, estão se preparando para o impacto. Eles terão que absorver ou repassar esses custos para seus clientes, o que pode, é claro, aumentar os preços, reduzir as margens de lucro e prejudicar as cadeias de suprimentos. Enquanto isso, governos estrangeiros estão se preparando para espelhar as ações de Washington. Estamos falando de um perigoso efeito dominó. Estamos falando dessa tática de escalada, uma que pode reacender uma guerra comercial global, justamente quando os mercados estão começando a se recuperar. As apostas são altíssimas. Como você pode perceber, Trump acaba de conquistar uma grande vitória legislativa. Ele sancionou seu grande e belo projeto de lei há apenas alguns dias. Mas esse impulso pode se reverter muito rapidamente se novas barreiras comerciais provocarem retaliação e mais incerteza. Por enquanto, os países têm uma escolha. As próximas 72 horas podem determinar o futuro de bilhões em fluxos de comércio global. Vamos ficar de olho em Tóquio, Seul, Nova Delhi, Bruxelas e além. A próxima rodada de negociações comerciais já começou, e ainda não se sabe se isso levará a uma resolução ou a retaliações. Mostre seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença. Eu trabalho muito para produzir esse conteúdo. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão na descrição do vídeo abaixo. Eu adoraria ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos em breve. Cuide-se.